Fala, meus alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar vendo termoquímica e vamos falar de entalpia. Bom, entalpia nada mais é do que a medida, a medição da quantidade de calor que vai ser liberada ou absorvida em um sistema, ou seja, numa reação química, um processo físico, tá? A pressão constante. Tá? E aí a gente representa a entalpia pela letra H maiúsculo, tá? Só que na prática nós só conseguimos medir a variação da entalpia, que é o delta H, delta indicando variação. E nada mais é do que a entalpia final menos a entalpia inicial. E o que seria isso? Bom, numa reação química, nós temos reagentes e produtos, estado inicial e estado final. Então, nós temos aí uma reação A gerando B. Então, como a gente vai calcular essa entalpia? A variação da entalpia vai ser a entalpia dos produtos, que é a entalpia final, menos a entalpia dos reagentes, que é a entalpia inicial. Tá? E quando a gente absorver calor, quando ocorre a absorção de calor, o reagente está absorvendo calor para gerar B. Então, A absorve calor para gerar B. E quando houver liberação de calor, nós temos aí o A gerando B mais calor. Eu troquei as letrinhas aí, mas é A gerando B mais calor. Por quê? Ele vai liberar calor no produto, certo? Bom, então aí nós temos dois processos que nós chamamos de processo exotérmico e processo endotérmico. O que significa o processo exotérmico? O reagente ele vai fazer esse caminho aí do gráfico, ó, em vermelho, vai fazer esse caminho, vai gerar o produto. E aí nós temos que a entalpia dele, ó, a entalpia do reagente é maior que a entalpia dos produtos. Então, se a equação de variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, então se o produto é menor, então vai ser negativo, menor que zero. Então, se a variação de entalpia é menor que zero, ele é um processo exotérmico, está liberando calor. E aí tem esses exemplos aí embaixo, ó, onde o calor está sendo jogado lá no produto, está liberando 92,2 kJ. Ou outra representação pode ser também a equação da reação e no final ΔH igual a menos 92,2. Por que menos? Porque está sendo liberado, então é o ΔH negativo. No processo endotérmico é diferente, é o oposto do processo exotérmico. Então nós temos aí o reagente fazendo esse caminho de reação para gerar o produto. E aí a gente está vendo que a entalpia do produto ela é maior do que a entalpia do reagente. Então, quando a gente joga na equação, a variação da entalpia é positiva, é maior que zero. Então, esse processo é endotérmico, onde ocorre a absorção de calor. A absorção de calor ocorre aqui na reação, por exemplo, ó, a amônia se decompõe, ela vai absorver esse calor e vai gerar nitrogênio e hidrogênio. Ou a gente pode colocar a equação e no final colocar o ΔH, como é endotérmico, a absorção é positiva, maior que zero. Então é mais 92,2 kJ. Certo? Então, olha, termoquímica é a parte da termodinâmica que vai estudar a troca de calor durante as transformações físicas ou as reações químicas, tá? Então pode ocorrer um processo de absorção de energia e um processo de liberação de energia. Então, por exemplo, aí, ó, para a água ferver, eu preciso dar calor para a panela, certo? Então ela vai absorver o calor que a panela está sendo aquecida e aí eu vou ferver a água. É um processo endotérmico, está absorvendo o calor. Agora a vela. A chama da vela vai liberar calor para o ambiente. Se libera calor, é um processo exotérmico. Liberou calor para o ambiente. Bom, então como a gente viu lá, as reações endotérmicas. O que significa isso? A entalpia do produto vai ser maior que a entalpia do reagente. Então, ó, reagente está gerando o produto. A está saindo para formar o B. Tá?
E isso ocorre a absorção de calor. Então a reação é A mais calor é igual a B. Então A está absorvendo calor, gerando B. Por isso a reação é dada dessa forma. Então, como a equação é ΔH, entalpia dos produtos menos reagente, e como a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente, como a gente vê aqui no gráfico, ó, é maior que a entalpia do reagente, vai ser positivo. ΔH é maior que zero. Tá? Então indica uma reação endotérmica, indica a absorção de energia. E o oposto ocorre em reações exotérmicas, onde o produto vai ser o produto gerado na reação mais calor, certo? E a entalpia do reagente é maior que a do produto. Então, ele é um processo exotérmico. Eu escrevi aqui endotérmico, mas está errado, é exotérmico, desculpa. Tá? Então é só vocês colocarem aí, exotérmico, tá? Está liberando calor. A entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. O sinal aqui, ele é negativo, porque a entalpia vai ser menor que zero, certo? Agora, no nosso cotidiano, a gente pode ver aí, ó, essa caneca, tá? Ela possui essa estampa preta e uma temperatura ambiente, tá? Quando a gente adiciona água morna, a caneca começa a revelar essa imagem, a imagem que vai aparecer aqui na parte preta, certo? Um outro processo aí, olha, de termoquímica no ambiente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é, por exemplo, quando a gente coloca sabão em pó nas mãos e álcool, tá? E aí a gente esfrega as mãos, né? E a gente percebe que esquentou, tanto com o sabão em pó, tanto com o álcool, tá bom? Agora nós vamos ver por que isso acontece. Bom, a caneca, por que ela mudou de cor? Tá? Ela tinha uma caneca, uma cor escura, a gente deu calor para ela e gerou uma caneca branca, tá? Então a gente fornece calor para a caneca escura, ela absorve energia e aí nós temos um processo endotérmico, gerando a caneca branca. Agora, por que ao lavar as mãos esquenta? Então, tanto para o sabão em pó quanto para o álcool, eles vão liberar calor. É um processo exotérmico, tá? Então, quando tem essa dissolução do sabão, do álcool na água, esse processo vai liberar energia para o ambiente. E aí a nossa mão vai sentir esse aquecimento, certo? Agora, o que a gente viu na outra aula, ó, a variação de entalpia nas mudanças de estado, certo? Bom, o estado sólido ele possui baixa energia, certo? Porque as moléculas estão muito juntas, as moléculas estão muito grudadas, tá? Então ele tem baixa energia naquele sistema. Agora o líquido é uma energia intermediária. E o gás, como está ali no ambiente se difundindo, ocupando todo o espaço, todo o volume do recipiente, ele tem uma energia muito alta, tá? Bom, sabendo disso, para poder fazer esses processos aí, ó, fusão e vaporização, a gente precisa dar energia para o sistema. O sistema vai absorver energia. Então é um processo endotérmico. Então sólido para líquido e líquido para gasoso, fusão e vaporização são processos endotérmicos, tá? Agora, o processo inverso, o processo inverso que é a liquefação e a solidificação, é um processo exotérmico, libera energia para o ambiente e aí você tem esse processo inverso, tá? Bom, e lá no livro, né, no OPET, na unidade 7, na página 8, a gente vai perceber aí essas equações, onde nós temos, deixa eu pegar aqui a unidade 7, ó, lá na unidade 7, na página 8, nós vamos ter duas reações lá em cima, tá? Essas reações são as reações de formação da água líquida e da água gasosa, tá? E está dizendo aí que a água líquida libera mais calor para formar essa água líquida. Por que acontece? A formação da água gasosa libera menos calor porque gás tem muita energia. Então esse calor fica ali retido no gás. Então vai liberar menos calor do que o líquido, que é um estado de menor energia. Então ele consegue liberar mais essa energia. Por isso que a variação de entalpia
para a formação da mesma substância, porém em estados físicos diferentes, elas variam, certo? Então, ó, gás libera menos energia porque esse calor fica retido no gás. Ele tem mais energia, tá bom? Bom, estado padrão. O que significa o estado padrão? Corresponde ao seu estado físico e alotrópico, que é a forma mais estável nas condições ambientes, 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? Então, a entalpia padrão, que é esse H0 que a gente está vendo aí, é a entalpia de uma substância no seu estado padrão, que é a forma mais estável dele, a temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. Certo? E aí, por convenção, né, como está dizendo aí, toda substância simples no estado padrão vai ter uma entalpia igual a zero. Tá? Então, a entalpia do gás oxigênio, do gás cloro, essa entalpia é sempre zero. A entalpia de substância simples é sempre zero. E aí nós temos, então, a equação termoquímica, certo? Bom, então, para uma equação de decomposição da água oxigenada, nós temos aí a água aquosa gerando água líquida mais 1 de O2, certo? Então, nós temos que balancear essa equação, indicar os estados físicos, se é aquoso, se é líquido, gasoso ou sólido, e também dizer o ΔH da reação. Então, essa reação aí, ó, ΔH é negativo, se é negativo, menor que zero, é um processo exotérmico, onde ocorre liberação de energia. Bom, a entalpia de formação. A entalpia de formação é o calor liberado ou absorvido para formar o quê? 1 mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Então, ó, eu formei 1 mol de água líquida a partir de substâncias simples no seu estado padrão, que é o hidrogênio aí e o oxigênio, certo? Então, a entalpia de formação da água líquida é menos 286 kJ por mol. Então, ela é um processo exotérmico, libera energia, certo? Bom, então, ó, lembrar que ΔH é a entalpia do produto menos os reagentes e a entalpia do estado padrão de substâncias simples é sempre zero. Então, a entalpia de formação de 1 mol da água líquida é menos de 236 kJ por mol. E para isso nós temos uma tabela, né? Esses valores de formação, da entalpia de formação de substâncias, são tabelados. Então, vocês têm esses valores, certo? Então, aí tem algumas substâncias e os valores de entalpia de formação dessas substâncias, tá? Que é ΔHF e esse zero lá em cima. Agora vamos ver esse cálculo da entalpia de decomposição da água oxigenada, certo? Bom, a gente tem as informações da entalpia de formação na tabela. Então tem a tabela anterior e nós temos a entalpia das substâncias. Tá? A equação é essa daí, ó, 2 de peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, vai se decompor em água e oxigênio, certo? Então, produto menos reagente. É o somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Então, a gente vai lá na tabela e vai ver a entalpia da água ali, do peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Tá? Vai ver a entalpia da água e a entalpia do oxigênio. Bom, como é produto primeiro, vamos trabalhar aí com colchete e parênteses para a gente não errar nos cálculos, tá? Bom, 2 vezes a água. A gente vai ver qual é a entalpia da água, que é menos 286, multiplicar por 2, porque eu tenho 2 mols. Então, é 2 vezes menos 286, mais 1, porque eu tenho 1 mol de oxigênio, e entalpia do estado padrão de substância simples é zero, por isso que é 1 vezes 0. Menos, agora, o somatório da entalpia dos reagentes, que é 2 vezes 2 mols de H2O2. E qual é a entalpia de H2O2? Menos 188. Então, a gente faz esse cálculo e acha que é menos 196 kJ por mol a variação de entalpia de decomposição da água oxigenada. Bom, é isso. Nós vimos aí, então, hoje, como calcular a entalpia, variação de entalpia, processo endotérmico, processo exotérmico. Tá? A partir de agora, nós vamos trabalhar mais exercícios em cima disso. E na próxima aula, a gente vai ver energia de ligação e lei de Hess. Bom, é isso. Até a próxima aula. Tchau!